Oi, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai ver uma primeira técnica de integração que não tem um nome específico, mas que vai envolver uma manipulação algébrica. Então, com esse vídeo, a gente vai estudar alguns casos que não podem ser resolvidos diretamente, mas podem ser preparados para daí, então, serem resolvidos diretamente. Então, vamos lá? Bom, então no vídeo anterior, a gente viu um quadro parecido com esse, em que a gente conseguia, pela ideia de primitiva, encontrar diretamente primitivas de uma série de funções. Por exemplo, uma primitiva particular é uma função cuja derivada é uma função que foi dada para a gente. Por exemplo, se a derivada de x ao quadrado é 2x, então a gente diz que a x ao quadrado é uma primitiva particular da função f de x igual a 2x. Então, com essa definição de primitiva particular, a gente pode encontrar, com todas as regras de derivação, com todas as classes de derivadas, todas as classes de funções que a gente encontrou derivada, a gente consegue pensar na primitiva. Por exemplo, se a derivada de seno é cosseno, então é porque seno é a primitiva do cosseno, né? Então, aí esse quadro que está sendo apresentado para vocês, a gente pode ver assim, por exemplo, como a derivada da soma é a soma das derivadas, então a primitiva também segue essa propriedade, que é a segunda aqui. Por exemplo, a gente viu no vídeo passado por que x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 é a primitiva particular de x elevado a n. Então, para quem gostaria de revisar um pouco o entendimento desse quadro, pode olhar o vídeo anterior. No vídeo de hoje, a gente vai ver exemplos como esses dois aqui. São exemplos que a gente não tem diretamente uma primitiva particular para apresentar, mas são exemplos em que, se a gente fizer uma manipulação algébrica, melhorar um pouquinho a escrita, a gente consegue encontrar uma primitiva diretamente, né? Então, por exemplo, uma primitiva direta, eu vou dar um exemplo aqui. Primitiva direta. Uma primitiva direta de 2x é a x ao quadrado. E aí, para ficar a integral indefinida que envolve a classe de todas as primitivas, então aí eu somo uma constante real aqui, porque a gente já viu no vídeo anterior também a diferença entre primitiva particular e integral indefinida. Então, quem tiver dúvida sobre a diferença desses dois conceitos também pode voltar nos vídeos anteriores. Por exemplo, esse primeiro caso aqui. A princípio, a gente não tem no quadro do slide anterior uma fórmula direta para apresentar a resposta desse caso. Mas, se eu fizer uma manipulação algébrica no seguinte sentido: em primeiro lugar, escrever raiz quadrada de x como x elevado a meio. E depois, como aqui agora eu fiquei com um produto de potências de mesma base, eu posso juntar a base e somar os expoentes. Então, ficaria com x elevado a 3 meios dx. Então, a questão aqui é nos perguntar qual é a função cuja derivada dá a função que está aqui no integrando, dá x elevado a 3 meios. E agora, com a escrita feita dessa forma, a gente consegue, com o quadro anterior, encontrar uma primitiva direta. Se eu voltar no quadro anterior aqui, a gente vê que a gente está nesse caso aqui, o caso de x elevado a n com n diferente de menos 1. Então, basta que a gente aplique essa fórmula para encontrar a primitiva particular. Então, voltando lá, a primitiva particular vai ser x elevado a n mais 1 sobre esse mesmo n mais 1. E aí, para ficar a primitiva geral, eu somo a constante. A gente tem que somar essa constante porque derivada de constante é zero. Então, ao derivar essa primitiva geral, eu caio na função original que estava ali dentro da integral inicialmente. E agora, melhorando um pouquinho a escrita, x elevado a 3 meios mais 1 vai dar 5 meios sobre 5 meios mais k. Dividir por 5 meios. Então, dividir uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela. Então, vou colocar um 2/5 multiplicando aqui. E o x elevado a 5 meios, eu posso escrever como raiz quadrada
de x elevado a 5, porque esse 5 vira expoente e esse 2 vira índice de raiz. Só que aí a raiz quadrada eu não preciso colocar o 2 ali fora. Mais constante. Então, essa daí vai ser a primitiva geral daquela função x raiz quadrada de x. Se eu quiser verificar se é realmente, se o cálculo realmente está correto, basta eu derivar, eu tenho que voltar ali originalmente, na função do início. E aí, pessoal, eu fiz aqui o processo de derivação, já deixei prontinho para o vídeo não ficar tão extenso. Eu parti dessa parte escrita aqui, porque escrito dessa forma já está bem preparadinho assim para fazer a derivada. E aí apliquei a regra da potência, olha, os 5 meios aparece multiplicando aqui, né, para derivar. 5 meios vai ficar 5 meios menos 1 como expoente. Esse sobre 5 meios continua aqui, mais 0, que é a derivada do k. Então, quando eu derivar essa primitiva geral, eu vou encontrar essa expressão aqui. E aí, agora eu vou dar uma melhoradinha, né? Os 5 meios eu posso simplificar com 5 meios aqui embaixo. X elevado a 5 meios menos 1 dá x elevado a 3 meios. Esse zero somando, né, não altera o número. E aí, x elevado a 3 meios eu posso escrever como x vezes x elevado a meio, que na verdade seria essa passagem aqui, né? E x elevado a meio eu posso escrever como raiz de x, e aí eu voltei na função original. Então, de fato, o nosso cálculo está correto. Quando eu pego a nossa primitiva geral e derivo, eu volto na função original, que é o processo que a gente tem para fazer essa verificação. E aí, continuando, esse segundo exemplo, também, se vocês notarem, compararem esse exemplo com o quadro do slide anterior, do começo do vídeo, vocês vão ver que não tem uma fórmula específica para diretamente eu encontrar a primitiva geral ou a integral indefinida, né? Primitiva particular e integral indefinida não são sinônimos, porque a primitiva particular é uma primitiva particular e a integral indefinida eu soma constante. Mas a integral indefinida eu posso chamar de primitiva geral. E aí, então, a primitiva geral e a integral indefinida, sim, são sinônimos, né? Então, de novo, comparando com o quadro, a gente não tem ali uma primitiva particular direta. Mas esse também eu consigo trabalhar um pouquinho a expressão para deixar de uma forma em que eu consigo usar o quadro. Nesse caso, eu posso escrever assim, ó, integral e separar em duas frações. Então, lembrando aqui no cantinho, como é que eu somo duas frações de mesmo denominador? Ops, tem que ser o mesmo denominador ali. Então, A sobre B mais C sobre B. Eu mantenho o denominador e somo A mais C, tá? Aqui é C. E somo os numeradores. Eu vou usar essa ideia, só que de trás para frente. Eu estou com esse caso e quero separar em duas frações. Então, eu vou manter o denominador aqui e escrever x ao cubo e 1 separadamente, uma em cada fração. E aí, no caso da primeira, eu vou acabar ficando com x ao quadrado mais 1 sobre x dx. E aí, se a gente volta no quadro anterior, a gente vê que quando a gente tem duas funções somando, a primitiva particular é a soma das duas primitivas particulares de cada uma das funções. Então, aqui eu posso escrever integral indefinida de x ao quadrado dx mais integral indefinida de 1 sobre x dx. E aí pensar a primitiva geral de cada uma dessas funções separadamente. Agora sim, dessa forma como está escrito, a gente consegue, pelo quadro, encontrar as primitivas diretamente, né? Fazer o cálculo direto. Vou voltar no quadro ali. A x ao quadrado, de novo, vai cair nesse caso x elevado a n, com n diferente de menos 1. A segunda seria exatamente o caso em que n é menos 1, porque ela está 1 sobre x. Então, se você escreve na forma com expoente, ficaria x elevado a menos 1. Mas a 1 sobre x, ela está aqui, ó.
A primitiva particular dela é ln de módulo de x, né? Então, com esse caso do x elevado a n e esse caso do 1 elevado a x, agora a gente consegue diretamente resolver o segundo exemplo. Então, x ao quadrado, quando eu encontrar a primitiva particular, vai ser x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, mais a primitiva de 1 elevado a 1 sobre x é ln de módulo de x. E aí eu somo a constante para representar a primitiva geral, a integral indefinida, que é a classe de todas as primitivas particulares. Ah, mas não seria uma constante de cada uma? Sim, poderíamos pensar na constante de cada uma, só que como constante mais constante também é constante, então a gente pode imaginar esse k sendo a soma das duas e aí ficaria uma constante só para a resposta final, tá bom? Melhorando um pouquinho aqui a escrita, vai ficar x ao cubo sobre 3 mais ln de módulo de x mais k. Agora, se eu derivar essa resposta, eu tenho que voltar na função original, na x ao cubo mais 1 sobre x. Bom, e aqui de novo eu deixei a derivada prontinha. Pego essa expressão e vou derivar. Então, a primeira, vou usar a regra da potência, 3x elevado a 3 menos 1 sobre 3. Esse 3 aqui vai simplificar com o do numerador. E x elevado a 3 menos 1 vai ficar x ao quadrado, né? Derivada de ln de módulo de x vai ser 1 sobre x, e derivada de constante é 0, né? Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 1 sobre x, e ao colocar em uma fração só, eu fico exatamente com o integrando original, que é a expressão ali que estava dentro da integral indefinida. Agora a gente vai continuar com mais um tipo de exemplo que não é uma integral direta, mas é uma integral em que, com uma certa manipulação algébrica, você consegue calcular diretamente. Quando eu digo integral direta, é a integral que consegue ser calculada com aquele quadro do começo do vídeo. Eu não preciso de uma técnica de integração específica, técnica de substituição, técnica de integração por partes, ou frações parciais, ou mudança de variável, para poder fazer a integração. Eu consigo fazer diretamente, ou então eu preciso só de uma manipulação algébrica prévia para então preparar aquela expressão para ser integrada diretamente. Nesse caso, a gente vai aprender a lidar com funções que não são diretas, mas são quase isso. Por exemplo, se eu tivesse integral de e elevado a x dx, isso seria e elevado a x mais k, porque a derivada de e elevado a x é ela mesma. Então, ela também, além de ser a sua derivada, ela também é sua primitiva particular, né? Então, suponha que eu não tenha e elevado a x, mas eu tenha a integral de e elevado a 5x, que, se eu não me engano, é o exemplo do próximo slide. E elevado a 5x dx. Então, como é que eu lido com esse 5 aqui? Então, nesse item A, o 5 está sendo generalizado para um alfa qualquer. Então, o tratamento que eu vou dar agora com um alfa qualquer vai ser válido para qualquer número real, inclusive para o 5 ali do exemplo particular, né? Como é que a integral indefinida vai ficar alterada quando eu não tenho ali só o x, mas eu tenho o x multiplicado por um número, né? E é especificamente multiplicado por um número, não seria x ao quadrado, alguma outra função de x. Seria x multiplicado por um número real. Então, a gente vai ver que a integral indefinida vai ser o próprio e elevado a alfa x, só que aí eu vou ter que ter um fator de correção aqui, 1 sobre alfa. Então, essa primeira ideia aqui, essa primeira proposta, é verificar que a integral indefinida de e elevado a alfa x dx dá essa expressão aqui. Como é que a gente verifica que realmente dá essa expressão? Eu pego essa expressão e derivo, e tem que dar e elevado a alfa x, que é o que a gente vai fazer. Então, se eu vou derivar isso daqui, eu vou chamar isso daqui, se essa daqui é a F'inha, essa daqui é a Fona,
a primitiva particular, né? Então, se f de x é igual a 1 sobre alfa e elevado a alfa x, então, quem vai ser a sua derivada? A gente tem que provar aqui que a derivada vai dar a f', né? Para mostrar que ela é a primitiva. Então, eu vou derivar. A constante permanece multiplicando aqui. E aqui tá parecendo um 2, mas é um alfa, tá, gente? E elevado a alfa x, eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, porque dentro da função exponencial, eu tenho uma outra função que é a alfa x. Então, o que a regra da cadeia nos fala? Deriva a função de fora mantendo o argumento original e multiplica pela derivada do argumento. Então, eu vou derivar de fora, que é a exponencial. A derivada da exponencial é ela mesma. E aí, eu multiplico pela derivada do argumento, que é alfa x. Derivada disso é alfa, né? E aí, esse alfa simplifica com esse alfa aqui embaixo. Por isso que tem esse 1 sobre alfa lá na expressão da primitiva. Esse é o fator de correção, porque ao derivar, vai aparecer um alfa multiplicando. Então, se tem um alfa dividindo previamente, ele é usado para poder simplificar e chegar, então, na e elevado a alfa x, que é a f de x original. Portanto, de fato, essa é a primitiva da e elevado a alfa x. Então, continuando, nesse segundo exemplo, é a mesma ideia. Eu precisei colocar um fator de correção aqui, 1 sobre alfa seno de alfa x, para ser a primitiva particular de cosseno de alfa x, e aí, somando a constante, a gente fica com a primitiva geral, ou seja, com a integral indefinida. Então, para verificar que isso é verdade, eu pego essa expressão e derivo, né? Quando eu derivo 1 sobre alfa seno de alfa x, eu vou aplicar de novo a regra da cadeia. Derivada de seno de alfa x vai ser cosseno de alfa x, então, derivada da de fora mantendo o argumento, vezes a derivada do argumento, que é alfa. E aquele 1 sobre alfa do começo mantém multiplicando. Ele vai simplificar com o alfa do numerador, e eu vou ficar só com cosseno de alfa x, que é a nossa função, que é a nossa f'. Que é a nossa f'. E então, generalizando, se a gente tem uma função que, ao ser derivada, dá a função do integrando, né? Ou seja, a primitiva particular de uma função dada, quando eu quero integrar a função, a f', não aplicada em x diretamente, mas aplicada em x multiplicada por um número real, então eu vou pegar a primitiva geral, a primitiva, a efona, né, a primitiva particular, aplicar nesse mesmo alfa x, só que aí eu tenho que corrigir com o fator 1 sobre alfa lá para fora, porque ao derivar, eu vou derivar de fora, que vai ser a f', né? Ao derivar essa expressão aqui, eu vou ficar com f' de alfa x, então deriva de fora mantendo o argumento original, multiplico pela derivada do argumento, que é alfa. Como eu tenho esse 1 sobre alfa lá fora, eu vou cancelar aqui, simplificar, e a efona linha é a f de alfa x, que é o que está aqui no integrando, né? Então, esse é o caso mais geral. Com qualquer função que aconteça isso, que vocês estejam diante assim da função para resolver, vocês podem fazer essa estratégia. Ela é quase uma integral direta, mas só tem que multiplicar por 1 sobre alfa para poder corrigir essa multiplicação do x dentro do argumento por um número real que seja diferente de 1. E aí eu vou finalizar o vídeo com esses dois exemplos. Primitiva de e elevado a 2x. Então, vai ser a própria e elevado a 2x, mas então eu vou multiplicar por 1 sobre 2 aqui no começo para poder corrigir no processo de derivação, mais constante. Então, deixo a sugestão aqui de vocês derivarem essa expressão para chegar no e elevado a 2x. A segunda aqui, primitiva de seno, é menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de alfa x, só que aí eu vou ter que multiplicar
por 1 sobre alfa ali no começo. Então, vai ficar aqui menos 1 sobre 5 vezes cosseno de 5x mais a constante. Também deixo o convite para vocês derivarem essa expressão para chegarem na expressão original. Então, pessoal, com esse último exemplo eu finalizo o vídeo. Então, nesse vídeo a gente viu alguns exemplos para não calcular a integral indefinida diretamente, mas são integrais indefinidas em que, com alguma manipulação algébrica, podem sim serem resolvidas diretamente, sem a necessidade de uma técnica de primitivação ou técnica de integração específica. Tudo bem? Então, até logo!